Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. Peço desculpas ao cenário que não temos, pois estou aqui em São Paulo já. Amanhã tem Fluminense e São Paulo, na verdade São Paulo e Fluminense no Morumbi. A gente veio aqui, a equipe veio para cobrir o jogo. Eu cheguei um dia, na verdade dois, né? Cheguei ontem à noite para aproveitar um pouco São Paulo aqui também, antes de fazer o jogo amanhã, né? Enfim, vamos falar hoje sobre jogador do Fluminense voltando para o Brasil, né? E não é para o Fluminense. Vamos falar sobre jogadores saindo do Fluminense, vamos falar sobre cadê as contratações e sobre rodada do Brasileirão, que começa hoje e o Fluminense joga amanhã, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos rodar a vinheta e começar essa brincadeira aqui. Antes de começar, vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor, que ajuda muito. Se bateu 14 mil inscritos, agora rumo a 15 mil inscritos. E também, se você é inscrito, deixa o like aqui para a gente começar, para o trabalho andar aqui e o canal crescer, né? Vamos lá, vamos começar falando sobre jogador voltando para o Brasil. Alexander, matéria diz que Atlético Mineiro encaminha acerto do volante Alexander, de 21 anos, jogador que é moleque de Xerém, que, assim, divide opiniões, pelo menos eu acho. Na verdade, eu acho que a maioria gostava muito do Alexander. Vamos lá, só para recapitular, né? O Alexander é vendido na temporada passada, né? Em 2024, ele é vendido mais ou menos ali no meio do ano por 9 milhões de euros por 85% do seu passe pro Al-Ahly. Eu vou ser coerente com o que eu falei na época, né? Eu, na época, achei uma boa venda. O Alexander, ele é um jogador que jogou, ele sobe no Fluminense, acho que ele tem algum jogo em 22, mas em 23 é assim que ele sobe, ele faz jogos muito bons. A final do Carioca de 4x1 é um jogo muito bom, o jogo contra o River ele joga muito bem, ele faz uma sequência de jogos que deixa, para mim, ele vira um jogador que você cria muita expectativa com razão. Me incomodava muito alguns torcedores, mas é opinião, tá? O torcedor tem direito a ter essa opinião, e eu, como torcedor, tenho o direito de achar essa opinião loucura. Eu ouvi a gente falar, não, tecnicamente, o Alexander promete mais do que o André. Eu achava isso uma loucura e ouvi isso diversas vezes, tá? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas era normal essa fala, e para mim não dá para comparar. Assim, de verdade, é um bom jogador com potencial, porém, depois que ele se lesiona, ele tem uma lesão no joelho, né? É uma lesão que se agrava ali no treino, quando estava voltando, ele tem uma outra lesão, ele fica um tempo fora e quando ele volta, ele não apresentou o futebol dele de novo. Nem na reta final de 23 e nem no começo de 24, o período que ele ficou com a gente em 24. O futebol do Alexander se resumia àquele período e com uma lesão, achei os 9 milhões ok, sendo bem sincero, mas quando você compara 11 que a gente vendeu, a gente não vendeu Aras por 11, vendeu por 22, né? Mas 11 que a gente ficou ali, achei 9 por um volante ok. Sendo bem sincero, não é o que me incomodou. Aí você vai perguntar assim, Fio, te incomoda a volta dele pro Brasil e não pro Fluminense? Sinceramente, cara, eu vou aqui resenha, tá? Conversa com vocês. Não me incomoda, cara. Acho que hoje, na minha cabeça, o Bernal tem mais potencial do que o Alexander. Acho o Martinelli mais jogador que o Alexander. E eu tô falando isso sendo no momento de o Martinelli acabou de entregar um gol, né? Acho o Hércules mais jogador que o Alexander. E o Nonato eu não acho, não. Mas eu acho esses três jogadores mais jogadores do que o Alexander. Não acho ele ruim. E sobre identificação, de verdade, nunca achei que ele tinha grande identificação com a torcida. Acho que em 24 ele é um dos que me incomodava muito com achar que estava com a cabeça na lua e não entendendo a realidade nossa de 24. É um dos que, na minha cabeça, tá? Isso não é informação, isso é opinião, estava andando com a medalha da Libertadores no bolso e não estava entendendo que o Fluminense estava precisando de jogador jogando bola ali. Então, de verdade, não é algo que me incomoda. Talvez, se fosse para um rival, poderia me incomodar, mas de verdade, não desejo nada. Desejo que vá bem, não tem nenhum problema com o Alexander, mas não é algo que me dói como torcedor, não. O que me dói é que tá todo mundo contratando. Eu quero sua opinião sobre o Alexander, tá? Porque na minha cabeça todo mundo gosta do Alexander e eu tô do contra aqui, mas vocês estão assistindo meu canal para ouvir minha opinião, tá? Mesmo que vocês não concordem, eu acho que faz sentido. Não vou ficar aqui falando o que eu acho que todo mundo quer ouvir, vou falar o que eu acho, a minha opinião baseada nisso. Enfim, deixa aqui a sua opinião, tá? Agora, o que me incomoda não é o Alexander tá indo pro Galo. É o Alexander tá indo pro Galo,
é o Flamengo fazendo contratação, o Botafogo fazendo contratação, todos os times se movimentando, e até agora nada do Fluminense, né? Isso que a gente vai falar no próximo assunto. Vamos lá, vamos falar sobre contratação, né? Hoje fazem 10 dias que o Fluminense e o Wolverhampton se acertaram ali, né? Que sai a notícia do acerto para a saída do Arias. E são 10 dias sem contratação ainda. Talvez o Fluminense esteja trabalhando muito nos bastidores e esteja com 3 jogadores encaminhados, né? Que a gente tem informação que o Fluminense quer, além de um ponta, o Fluminense também quer um centroavante, talvez tenha mais um jogador, um meia aí, não sei. Vamos acreditar que tudo isso está correndo. Mas eu, como torcedor desse lado aqui, a única informação que a gente tem é que o Fluminense tem uma negociação com o Atlético Nacional pelo Inestrosa, que mais uma vez acho uma boa contratação, mas acho que a gente vai perder demais em relação ao Arias. Acho que tinha que ser um jogador mais certo, jogador do que o Inestrosa. Acho ele uma grande aposta pensando no futebol brasileiro. E a informação que eles têm é que nenhum dos lados querem ceder, nem Atlético Nacional e nem Fluminense, e que o Atlético Nacional ainda quer aproveitar ele para jogar as oitavas contra o São Paulo, se eu não me engano, na Libertadores. Então, assim, mais uma vez, pode estar vindo jogador aí que já está tudo certo. Eu vou acabar de gravar esse vídeo e vai anunciar a Fluminense trazendo um grande jogador. Mas não é que nenhum setorista ainda viu nenhuma negociação, não vazou em lugar nenhum ainda. E tem os times que estão anunciando. O Flamengo anunciou um pacote. O Botafogo contratou o Danilo ali na volância. Todos os times estão mexendo. A gente vê agora o Atlético Mineiro trazendo o Alexander, que a gente acabou de falar. Os times estão se movimentando. O Fluminense precisa se movimentar. Já falei que a gente tem o Campeonato Brasileiro, que a gente precisa brigar para essa Libertadores, para estar ali no G6, ali pelo menos, para conseguir ano que vem jogar a Libertadores. É muito importante o Fluminense estar na Libertadores. Eu diria que é obrigação do Fluminense estar nessa Libertadores. A gente precisa ir bem na Copa do Brasil, que tem jogo quarta-feira. Já na segunda, terça-feira de manhã, a gente já está indo para Porto Alegre para fazer a cobertura de Fluminense Internacional. E tem a Sul-Americana, que estão entregando de bandeja na mão do Fluminense. Não estou dizendo que é uma molezinha, mas estão falando que tem aqui um campeonato se desenhando para você conseguir ganhar. Agora, precisa o Fluminense ao mercado contratar. A janela fecha só dia 2 de setembro. 2 ou 3 de setembro. A janela fecha, falta muito tempo, mas se esperar essa janela fechar, pode fechar a chance de ficar no G6, pode fechar a chance de ganhar uma Sul-Americana, pode fechar a chance de ganhar uma Copa do Brasil. Então a diretoria tem que se movimentar. Mais uma vez, ela pode estar se movimentando, mas eu tô aqui para comentar o que está chegando na torcida. No canal aqui de um torcedor falando para um torcedor. Então a ideia é essa. Se o Fluminense mais uma vez aparecer com a grande contratação, eu sou primeiro falar, cara, parabéns, o Fluminense trabalhou no sigilo. Não sei se 10 dias é pouco tempo, mas aí depende do tamanho da negociação. Mas se o Fluminense demorar 20 dias e entregar o Inestrosa pra gente, e só, confesso que não vou enxergar com bons olhos isso, né? Vamos ver se tem novidade aí, se tem alguma contratação chegando, mas tô agoniado que não chega nada. Vamos falar de jogadores saindo agora do Fluminense. Vamos lá, cara. Os jogadores saindo do Fluminense não é grande coisa, não é uma notícia que muda muito a nossa vida, mas é Lelê, que estava emprestado ao Ceará, chegou aí para jogar no Japão, no Nagoya Grampus, deu problema ali, melou, e agora a notícia é que o Atlético Goianiense acertou com o Lelê, se apresenta na segunda-feira no time para jogar. Vamos lá, o Lelê, a gente já falou algumas coisas ali, eu acho que não vai mudar muito, não vou estender muito esse vídeo, foi uma contratação que eu achei inteligente na época, não foi cara, mas assim, a gente gastou um dinheiro, acho que deve ter alguma recompensa agora, a gente deve estar ganhando algum dinheiro para ele para o Atlético Goianiense, assim espero, mas não tem nenhuma informação sobre isso, mas pelo que a gente vê, a informação sai em definitivo para o Atlético Goianiense. O que a gente tem que torcer para o Atlético Goianiense não subir para a primeira divisão, porque eu e você, a gente sabe que se a gente for jogar contra o Lelê, jogando para o Atlético Goianiense, a gente vai tomar um gol do Lelê, né? Isso todo mundo concorda? E aí tem uma outra preocupação. A Atlético Goianiense também está de olho em Paulo Baia, que nesse momento parece ser bom, né? Paulo Baia que está emprestado só pra gente, não muda muito, mas existe esse interesse do Atlético Goianiense, as informações são essas sobre Paulo Baia, mas o GE e outros jornalistas entraram em contato com o staff do Paulo Baia e o empresário diz assim que não tem nenhuma informação, que está satisfeito do Fluminense e que ninguém chegou até eles. Então não é certa a saída, parece que aparentemente não vai sair o Paulo Baia. Acho que o Paulo Baia está muito confortável no Fluminense.
apesar de o Atlético Goianiense provavelmente ele ia ter mais chance que o Fluminense, mas também não é que no Paulo Baier não teve chance no Fluminense, né? Vamos combinar que teve mais chance do que a gente esperava até agora. Jogou o Mundial ele entrou. Tem jogador que não jogou o Mundial e o Paulo Baier jogou. Então, falta de oportunidades não faltou ao Paulo Baier, mas essas são as informações de saída. Não muda nada na sua vida, né? O Lelê é aqueles jogadores que você esquece que faz parte do Fluminense, né? O Lelê, o Calegari, outro que saiu agora que a gente tomou um susto. A gente olhando, são jogadores que estão ali no Fluminense e você acaba se assustando. Terãs, por exemplo, você esquece que o passe é do Fluminense. Vamos para o último assunto, falar de Campeonato Brasileiro. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro. Começa hoje a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fluminense tem 2 jogos a menos ainda contra o Mirassol e contra o Ceará, né? Mas o Fluminense começa na 8ª posição, que pode parecer confortável, porém, isso se a gente usar a muleta dos 2 jogos a menos. Porque se a gente for pensar só nos pontos até agora, o Fluminense tem 20 e o 7º colocado é o Mirassol com 24. Então o Fluminense não consegue ganhar uma posição nessa rodada diretamente. Mais uma vez, esquecendo a muleta dos 2 jogos que estão o restante, que é como eu estou trabalhando na minha cabeça. Tá? Esses 2 jogos são bônus, são importantes demais, são 6 pontos, faz muita diferença. Por exemplo, agora com 6 pontos a gente estaria na 5ª posição, à frente do Botafogo e atrás só de Bragantino, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Então isso mostra como realmente a gordura que a gente fez antes do Mundial foi muito boa, porque a gente vem de 3 derrotas seguidas, né? Mas voltando, mas o Fluminense tem que ficar alerta, porque ao mesmo tempo que a gente não ganha nenhuma posição, mas a gente pode ser ultrapassado por Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, São Paulo e Ceará nessa rodada. Todos esses times podem passar o Fluminense, porque nesse momento o Santos e o Vasco, que estão ali com a pontuação do Z4, estão a 6 pontos do Fluminense. Tudo bem que o Vasco tem, o Vasco também tem, eu fui olhar aqui, o Vasco também tem jogos a menos. Então assim, é só questão, o Santos tem um jogo a mais que a gente. Mas é uma pontuação preocupante. O Fluminense perde nessa rodada, ele começa Fio, tá muito cedo, tá sendo dramático. Não tô sendo dramático, eu tô olhando a tabela. Nesse momento, o Z4 tá a 6 pontos da gente e o G6 tá a 7 pontos. O G4 tá a 7 pontos da gente e o Z4 tá a 6 pontos da gente. Então, mas nesse momento eu tô tranquilo. Perdeu pro São Paulo, não é um alerta vermelho, mas é um alerta amarelo, assim, um alerta laranja, para vocês entenderem. Pelo menos essa é a minha opinião, quero ter a opinião de vocês aqui, tá? Sobre os jogos de hoje tem Botafogo e Corinthians, Botafogo na 5ª posição, Corinthians na 11ª posição. É aquilo, pensando lá na frente, pensando que a gente vai ganhar, é melhor você torcer pro Corinthians ganhar e a gente vai ganhar também. A gente vai ficar, a gente vai para 23, Corinthians vai para 23, a gente sobe para brigar ali e colar no Botafogo. Se você tiver com medo disso, torce pro empate. Torcer o Botafogo ganhar é loucura, né? Você torce pro empate porque aí segura o Corinthians, segura o Botafogo e o Fluminense ganhando tira 2 pontos ali, ó. Sobe 2 pontos do Corinthians e tira 2 pontos do Botafogo. Tem hoje Mirassol e Vitória. E aí é a mesma coisa, né? O Vitória ganhando vai para 19 pontos. Fica 1 ponto da gente sem a gente jogar, né? Mirassol ganhando vai para 27. Aí é o seu olhar. Espero que você esteja olhando para o G6. Olhando para o G6, a gente vai torcer para o Vitória ganhar, Botafogo no parquinho ali atrás, e aí a gente chega no Mirassol. Agora, se não ganhar do São Paulo, você vai ficar puto com essa vitória do Mirassol. Fortaleza e Red Bull Bragantino, aí torce Fortaleza. Fortaleza tá lá embaixo com 11 pontos no campeonato e o Red Bull tá ali no G4 com 27. Esse é para torcer muito pro Fortaleza nesse jogo. E tem Sport e Santos, que aí é Sport. Assim, vamos lá. O Santos tem 14 pontos, tá muito mal. O Sport tem 3 pontos. Você pode 4 pontos, o Sport empatou o último jogo. Você pode torcer pro Sport fazer 7, que é a lógica, ou você pode, se você tiver certeza que o Fluminense em nenhum momento vai lá para baixo, você torce pro Santos, que vai ultrapassar o Vasco, crise no Vasco, o Vasco joga amanhã contra o Inter fora de casa. Então assim, é contigo, eu tô dando as opções aqui para você, tá? E Palmeiras e Grêmio, que aí Palmeiras está brigando pela liderança ali junto com o Flamengo e Cruzeiro, e o Grêmio se encontra na 14ª posição. O Grêmio chega a 20. Eu tô nessa ainda olhando lá para cima, tá? Então eu vou torcer pros times lá de baixo, mas o jogo de amanhã é muito importante e apesar de ser fora de casa, é um jogo muito vencível. Vencível? Termo estranho, mas é um jogo muito vencível. O São Paulo vem com muito desfalque, o São Paulo não tá jogando essa maravilha toda, o São Paulo tá com menos pontos que a gente, com 2 jogos a mais. Então assim, o Fluminense tem condição de ganhar o jogo, tá bom? Dito isso, galera, deixa seu comentário aqui, confere de novo se você tá inscrito no canal, por favor, e comenta aqui embaixo e deixa seu like que ajuda muito, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!